Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal. Você está no canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical, aquela que eu sempre digo, a maior e melhor escola do mundo. Mais uma vez, tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Editora Betel os meus amigos de todas as semanas, o pastor Marcos Santana e o pastor William Barros, que juntos nós vamos agora estudar a lição de número 6 da nossa revista Betel Dominical dos Adultos do quarto trimestre de 2021. Esta lição e esta revista ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira e a lição de hoje tem como título a revelação do mistério chamado Igreja. Eu agradeço a todos vocês que carinhosamente já se inscreveram em nosso canal, aqueles que comentam, que compartilham, né? É muito importante. Olha, vocês não têm ideia o quanto isso nos alegra saber que a nossa família, a família dos apaixonados pela escola dominical, ela está sempre crescendo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Não é inscrito ainda? Por favor, se inscreva em nosso canal, acione o sininho, isso você vai estar ajudando ao crescimento do nosso canal, cujo objetivo é divulgar a palavra de Deus. Também agradeço o grande público da Rádio Família 97.1 e convido você a permanecer conosco até o final, porque vem coisa muito boa agora. Pegue a Bíblia, a revista, uma caneta, se possível, planinho de aula, porque neste momento nós já vamos começar o nosso estudo. Quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros. Pai do Senhor, pastor Prati, pastor Marcos e a todos vocês que estão conosco para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel. O nosso texto áureo vai dizer em Efésios 3:9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E a nossa verdade aplicada, a Igreja de Cristo é a portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nações. Também saúdo aqui o pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, todos os irmãos que estão conosco. Os objetivos da lição de hoje são apresentar a nítida visão que Paulo tinha sobre os gentios, explicar acerca do mistério revelado a Paulo e mostrar que o plano divino não é desconexo. Textos de referência: Efésios, capítulo 3, versículos 3, 5, 10, 11 e 12. Convido a todos os irmãos para estarmos agora em oração. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai celestial, te louvamos e te bendizemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Que o teu Espírito Santo nos conduza no estudo, na exposição da tua palavra. Que estes momentos possam contribuir para o preparo dos professores, aprendizagem, que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa lição de hoje está baseada em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Podemos destacar três aspectos neste
texto do capítulo 3, a vocação de Paulo, o que não estava explicitado no Antigo Testamento, mas que agora foi revelado, e o testemunho da igreja. Eu estava consultando o dicionário de Paulo e suas cartas, e lá registra que Efésios tem sido chamada a Epístola do Mistério, por conta de várias referências a esse termo que nós encontramos nesta epístola. Quero trazer aqui para os irmãos a título de contribuição no preparo, no estudo da lição, que estará sendo estudada, exposta no domingo. Capítulo 1, versículos 9 e 10, nós vamos encontrar o plano divino de unir em Cristo todas as coisas. Capítulo 3, versículo 4, nós vemos essa expressão, mistério de Cristo. Versículo 5, revelado, mistério revelado pelo Espírito. Versículo 6, vamos ver os detalhes desse mistério que foi revelado. Ou seja, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa. E o versículo 10, a existência da igreja dá testemunho desta revelação, deste grande tema que estava oculto antes de ser revelado no Novo Testamento. Eu estava também lendo sobre o comentário bíblico histórico-cultural do Novo Testamento de Kinner, e ele lá colocou uma frase, um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. A igreja, um povo destinado a trazer glória eterna a Deus, representa o propósito supremo de Deus na história. A unidade étnica da igreja demonstra o governo de Deus, cuja autoridade transcende a autoridade dos seres espirituais e todas as fronteiras terrestres. Deixo esse texto a título de contribuição para os irmãos estarem compartilhando com seus alunos. O tópico 1 tem como título a revelação do mistério. Os irmãos, ao estudarem a lição, os irmãos vão ver que o detalhe sobre definições, sentido e conteúdo desse mistério é o tópico 2 que estará sendo estudado. O tópico 2 é que vai abordar essa questão. O tópico 1 propõe uma apresentação do apóstolo Paulo como prisioneiro, despenseiro e embaixador. Paulo, como prisioneiro, eu destaco aqui 3 versículos da Epístola aos Efésios que nos ajudam a termos uma compreensão da visão de Paulo acerca da sua prisão. Por exemplo, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que é prisioneiro por vós, fazendo menção aos membros da igreja em Éfeso. No capítulo 4, no versículo 1, ele diz que é o prisioneiro do Senhor. E no capítulo 6, versículo 20, encerrando a carta, ele diz que é prisioneiro por causa do evangelho que ele recebeu do Senhor e agora está pregando. Então, nós podemos
tirar a seguinte conclusão sobre Paulo como prisioneiro a partir desses 3 versículos. A fidelidade de Paulo em anunciar o pleno evangelho que ele recebeu do próprio Senhor, o pleno evangelho dado pelo Senhor aos gentios, essa fidelidade lhe custou a prisão. Esta é uma reflexão sobre Paulo, essa reflexão sobre Paulo como prisioneiro e a razão da prisão. Quando a gente reflete sobre isso, isso nos remete a um outro texto, lá da época da conversão de Paulo. Atos, capítulo 9, versículo 16. Quando Deus chama Ananias para ir ao encontro de Paulo, recém-convertido, então Deus fala isso para Ananias. Eu lhe mostrarei, ou seja, o próprio Deus vai mostrar para Paulo. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, nós vemos que o fato de Paulo ser fiel no cumprimento do seu ministério não significa que ele ignorava o preço que teria que pagar, o sofrimento, as adversidades, porque o próprio Deus lhe chama, lhe vocaciona, mas revela que sofrimentos viriam. Paulo como prisioneiro. Eu estava fazendo um estudo sobre as prisões do apóstolo Paulo e quero compartilhar com os irmãos porque nos ajuda a termos uma ideia do que o apóstolo passou. Por exemplo, quando ele chega em Jerusalém, já se a memória não me falha, ao capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, ele ali é preso em Jerusalém. Então, para preservar a vida de Paulo, os romanos, eles remetem Paulo para Cesareia. Paulo em Cesareia fica 2 anos como prisioneiro. Depois desses 2 anos, ele é enviado a Roma como prisioneiro. E os irmãos vão poder ler essa viagem até Roma pelo mar Mediterrâneo, no capítulo 27, quantas dificuldades, quantos momentos de aflição e angústia Paulo passou nessa viagem. Quando ele chega em Roma, ele fica preso 2 anos em Roma. A partir daí, começa algumas diversas interpretações. Mas eu estava lendo que pelo menos um bom número de comentaristas considera a possibilidade de que ele foi liberto após esses 2 anos presos em Roma, mas depois teve uma nova prisão, e aí muito mais rigorosa do que as anteriores. E ao final dessa nova prisão, ele foi então decapitado em Roma, segundo a tradição. Então, nós vemos, irmãos, lições preciosas para extrairmos desse primeiro tópico: a fidelidade ao anúncio do Evangelho pleno, a fidelidade a Deus no cumprimento do ministério acarreta adversidades, dificuldades e sofrimentos. Mas como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Esta mesma graça continua também disponível para os fiéis. Segundo tópico, Paulo, o despenseiro.
quero compartilhar aqui com os irmãos, como contribuição, alguns termos, algumas ideias sobre o ser despenseiro. Distribuidor é alguém que compartilha, que distribui. Administrador de uma casa, termo usado para identificar o ministério cristão. Colossenses, capítulo 1, versículo 25, Paulo, ele diz que era ministro segundo a dispensação da parte de Deus, conforme o plano divino. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo vai usar duas expressões, ministro e despenseiro dos mistérios de Deus. Quero destacar que essa palavra ministro, usado por Paulo aqui em 1 aos Coríntios capítulo 4, dá a ideia de um remador subordinado. Interessante, um comentarista chamado Leon Morris, ele vai usar essa expressão, remador inferior, ou seja, era aquela pessoa que ficava lá no porão do navio, aonde estavam os remos. É assim que Paulo está se comparando aqui neste texto. E diz o versículo 2, requer-se seja fiel. Tito, capítulo 1, versículo 7, requer-se que seja irrepreensível. Então nós vamos ver nesses textos algumas qualidades que se requer daquele que é chamado por Deus para ser despenseiro das verdades da salvação, do Evangelho, distribuidor das verdades de Deus para o seu povo. Já em Efésios, capítulo 3, versículo 7, essa expressão ministro já admite um outro sentido, é o atendente. Interessante, é como se fosse um garçom, pastor Prates, pastor William, que vai ali na cozinha, pega o material que já está preparado e leva até o local onde as pessoas estão para serem servidas. O tópico 3, 1.3, fala de Paulo, o embaixador. Essa expressão embaixador nós não encontramos no capítulo 3, nesses versículos de 1 a 13, mas está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 20. O embaixador, Paulo estava dizendo que a sua ação era como um representante. F. Bruce, ele escreveu o seguinte, embaixador de Jesus Cristo, devidamente acreditado para representar o seu Senhor na corte imperial em Roma. Roma, sendo a capital do império, recebia muitos embaixadores que para ali se dirigiam. E lá está Paulo, o portador da mensagem de seu Senhor, do Rei dos Reis, embaixador do reino de Cristo, por ser fiel ao representar o seu Senhor, é que estava preso. Então nós vamos ver nesse tópico 1, nós vimos essas três expressões relacionadas a Paulo e com certeza são lições preciosas para o exercício do ministério nos dias de hoje. Cada discípulo de Cristo, ele tem a missão, a responsabilidade e a chamada para ser fiel no cumprimento da missão deixada por Cristo, ainda que isto
possa acarretar sofrimentos e adversidades, mas a mesma graça e o mesmo poder que sustentou Paulo também é conosco hoje. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando brilhantemente aqui o nosso ponto 1, a revelação do mistério. Nós podemos concluir então dizendo que, como mordomo e despenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos. Detalhes que vamos agora mais claramente ver agora no ponto 2 com o pastor William Barros, onde, pastor William, vamos de fato entrar nesse mistério, na revelação desse mistério. Paulo, ministro da revelação divina. Muito bem, pastor Prates. Meus queridos irmãos, continuando de onde parou o pastor Marcos Santana, nós entramos no nosso tópico 2, falando sobre Paulo, ministro da revelação divina. Eu quero chamar sua atenção aqui para uma palavra que vai se repetir muitas vezes nessa lição, que é a palavra mistério. Essa palavra ocorre pelo menos 32 vezes na Bíblia Sagrada. Ao menos 32 vezes a palavra mistério vai aparecer na Bíblia. E é interessante que, se eu pudesse fazer uma colocação pertinente, eu faria uma definição que eu acredito que seja muito útil para professores e alunos, que é o quê? Mistério, de uma forma geral, na Bíblia, não é aquilo que Deus quer esconder ou não revelar. É justamente o que Deus quer mostrar, é o que Deus quer que nós saibamos. Veja um exemplo disso em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, quando a Bíblia diz: eis que vos digo um mistério. Aí ele revela: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, ele revela o que seria um mistério. No livro do Apocalipse, também no capítulo 1, no final do capítulo 1, a Bíblia fala de um outro mistério das sete estrelas e dos 7 castiçais. E no último versículo ele traz a interpretação daquelas figuras dos castiçais e também das estrelas. Ou seja, fica nítido para nós que, de uma forma geral, a Bíblia não é um livro de segredos e mistérios. Não, a Bíblia é um livro de mistérios, de revelações a serem reveladas e mostradas. Deus deseja se revelar, se fazer conhecer ao homem e revelar a sua vontade. Então, a Bíblia é o livro do mistério que se revela, e não do mistério que se oculta e se esconde de forma interminável. Então essa é uma colocação, acredito que muito importante, que pode ajudar muito professores, por exemplo, nessa aula. Agora, quando a gente entra no tópico 1, ele vai falar aqui sobre entendendo o mistério que esteve oculto. Eu vou fazer questão de ler aqui um pedaço da nossa revista, vai dizer o seguinte, no início do tópico 2.1. Por 3 vezes neste parágrafo, Paulo faz uso da palavra mistério. Essa palavra no grego não possui o mesmo significado do nosso português. É um mistério, em nossa língua portuguesa significa algo obscuro, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo incompreensível. Strong registra que o Novo Testamento era uma palavra usada a respeito de fatos, doutrinas e princípios, e etc. Olhem bem, eu vou trazer aqui, em cima disso, algumas definições e acredito que pode ajudar muitos professores na próxima aula. A palavra mistério tem a ver, número 1, com fatos encobertos ou escondidos. Como eu disse há pouco, que Deus quer revelar e mostrar. Número 2, mistério tem a ver com aquilo que não foi ainda completamente revelado e será revelado. Por exemplo, Daniel, pastor Prates, quando Deus revela a Daniel as revelações apocalípticas, escatológicas, Deus diz a Daniel, fecha o livro, porque a revelação ainda é para muitos dias. Ou seja, do entendimento, uma das explicações para mistério na Bíblia é também que algo que não foi ainda completamente revelado, mas será. E a terceira definição que nós poderíamos dar para mistério tem a ver com doutrinas ou verdades apresentadas de forma figurada ou simbólica, mas que agora se mostram ou se mostrarão reais. Então, olha que coisa muito especial, muito tremenda. Por exemplo, o mistério do cordeiro, do sacrifício do animal, nós encontramos a sua revelação na prática em Jesus, quando morre na cruz do Calvário e ressuscita dos mortos. Então, vejam essas 3 definições interessantes aqui para nos mostrar o que tem a ver mistério na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver que uma coisa muito importante para a gente salientar aqui nesse tópico 2
uma coisa importante é imaginar o impacto que tem esse mistério da graça, esse mistério do evangelho na vida dos judeus e dos gentios naquele tempo. Porque, irmãos, a gente tem hoje a nosso favor e benefício 2000 anos de história do cristianismo. Muitos irmãos antes de nós tiveram muito menos oportunidades, entre erros e acertos, e foram caminhando no entendimento de assuntos que para nós hoje são muito mais fáceis de serem assimilados, já que nós temos hoje fartamente a história com todo o seu acervo, com todo o material escrito e etc. Por exemplo, você está agora sentado assistindo essa aula. Há 2000 anos atrás, você imagina a confusão na cabeça de um judeu que se converte a Jesus com relação a tudo que ele aprendeu. Então, olha, eu quero mostrar a você um pouco disso, para nós termos uma ideia do impacto que é essa questão do evangelho. Você imagina, pastor Prates, pastor Marcos, imagina uma pessoa do judaísmo que desde sempre vai lá, faz o bar mitzvah aos 12 anos, um menino que faz o bar mitzvah aos 12 anos, que é o que eles chamam de maioridade religiosa, aí vai lá, faz todos os ritos, passou pelo Brit Milá, que eles chamam, que é a circuncisão ao 8º dia, tudo direitinho, não come carne de porco, sabe, não mistura, por exemplo, leite e milho, e tudo certinho, toda a dieta alimentar judaica, guarda os sábados, as festas anuais comemorando, a Páscoa com ervas amargosas, se uma família não dá, chama a outra, e no final não pode quebrar os ossos e destrói ou consome o que sobrar. Você imagina isso? Agora, de repente, chega o apóstolo Paulo e diz, gente, agora tudo isso que vocês viram até aqui era uma sombra e uma figura em muitos aspectos e se cumpriu em Jesus, na igreja, na dispensação da graça. Não precisamos mais de nenhum sacrifício de animal. Não é mais necessário. Calma aí. Não é mais necessário nenhum sacrifício de animal. Por quê? Os judeus hoje não fazem sacrifício de animais porque eles não têm um templo. Então eles substituíram o templo com os sacrifícios de animais pelas orações nas sinagogas, orações e jejuns. São os sacrifícios que eles fazem aguardando o retorno do templo. Porque a ideia do judaísmo é a seguinte, o templo sendo restaurado, volta-se às ofertas de animais. Mas o cristianismo, com o mistério do evangelho, vai dizer o quê? Não é mais necessário. Então você imagina a cabeça de um judeu que se converte. Calma aí, nunca mais será necessário? Nunca mais. Mas eu aprendi isso desde criança. Você vai ter que romper com isso. Tudo isso já se cumpriu. Ah, mas e a dieta alimentar? Se você não gosta de comer isso, ou não quiser comer aquilo, não tem problema. Mas não é mais uma questão essencial para a salvação, ou um mandamento. Não, mas não é? Não. Eu posso comer, por exemplo, carne de porco, se você quiser. Eu posso misturar, por exemplo, milho e leite, se você gosta. Mas não é... E os sábados? Você também não precisa guardar o sábado. Mas eu não preciso guardar o sábado? Não. Então você imagina que para o judeu que se converte, essa questão deve ter sido realmente um choque dentro da cultura deles e, ao mesmo tempo, um desafio muito urgente e necessário. Por quê? Porque, irmãos, a graça e o mistério da graça vai mostrar o quê? Que o mundo e que mesmo o judeu foi preparado para a chegada de Jesus e da graça. Ser igreja, como nós falamos aqui na aula passada, é maior do que ser judeu. Fazer parte da igreja, porque a igreja ela é justamente o somatório de judeus, gentios, todos que se convertem são a igreja de Jesus, todos. Então vejam, agora você imagina o mesmo ponto de vista para os gentios. Os gentios que vivem na idolatria, os gentios que viviam na prostituição, os gentios que viviam na glutonaria e nas bebedices e agora se convertem. Agora tem que abandonar os ídolos. E agora tem que abandonar a glutonaria, agora tem que abandonar as bebedices, a prostituição. Se convertem, agora tem que ter uma vida nova. E mesmo olhando judeus e gentios, e um olha para o outro e diz assim, calma aí, a sinagoga era para você, os templos pagãos eram para mim. Agora, isso acabou? Acabou, agora é uma nova vida. E nós dois juntos somos um povo só, a igreja. Então, irmãos, esse foi um desafio enorme para aquele tempo e que ainda hoje, para pessoas que vêm, por exemplo, do judaísmo, imagine hoje um rabino, imagine hoje um judeu ortodoxo se convertendo e os choques que ele vai sentir dentro dessa questão ao se converter. Alguém do Islã,
ou mesmo de outra religião, que tenha, sabe, diferenças disparates com o cristianismo, que agora terão que se convertendo, terão que rever vários conceitos e valores, princípios que nortearam sua vida desde sempre. Então, irmãos, uma coisa importante que a gente precisa guardar aqui com muito carinho e cuidado é o seguinte: nós na igreja amamos todas as pessoas. Eu, por exemplo, sou um pregador e viajo, prego a todo instante aqui e ali, e estou constantemente em igrejas pregando que não são exatamente da nossa denominação e que não têm basicamente os nossos costumes. Embora a gente difira em alguns costumes ou práticas, de uma forma geral nós estamos num consenso com relação àquilo que é essencial na Bíblia Sagrada para a salvação. E são nossos irmãos. Porém, uma coisa que eu quero frisar aqui é entender o seguinte, irmãos. Muitas pessoas acabaram voltando-se nesse tempo pós-moderno para o judaísmo, buscando uma identidade de igreja. Ou seja, num retrocesso, acabaram buscando no judaísmo a sua identidade cristã. Alguns revelando uma decepção com a igreja, alguns mostrando que a igreja está caída e tal, e acabaram voltando a rudimentos antigos. E acabaram assimilando em seus cultos e práticas as práticas judaicas. Cada igreja deve andar conforme a revelação que recebeu, conforme os costumes que possui, não há problema nenhum. Mas os nossos irmãos devem saber o seguinte: meus irmãos, nós entendemos que, por exemplo, o sábado é também uma sombra que se cumpriu em Cristo e na igreja. Nós não guardamos o sábado, não é porque nós somos disparates com relação a textos bíblicos, não. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos que o sábado, que a dieta alimentar judaica, que as festas todas se cumpriram em Cristo na igreja, conforme nós vemos em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 16 e outras passagens da Bíblia. Então, queridos, essa é uma questão que nós precisamos enxergar com muito carinho, muito cuidado, para não sermos presas de ventos de doutrina, de teorias particulares de grupos ou de pessoas e acabarem seduzindo irmãos com aparente santidade e muito isso e aquilo, mas fugindo do padrão que é Cristo e a sua palavra. Então, irmãos, esse é um ponto muito importante. O nosso tópico 2.3 vai falar sobre a humildade e seriedade de Paulo diante do mistério. Vejam que nós voltamos, depois de olharmos a questão do mistério em si, da graça, do Evangelho de Jesus, da sua obra redentora na cruz do Calvário, no nosso tópico 2.1 e 2.2, nós nos voltamos no final desse tópico 2 novamente para a pessoa de Paulo. E vamos extrair aqui algo muito importante, duas qualidades muito importantes da caminhada no ministério de Paulo, que é a humildade e a seriedade com que ele encara o Evangelho e tudo que ele proporciona ao ser humano. Paulo é um homem decidido. Eu vi num livro que me foge agora o nome do autor, dizendo uma frase interessante, que Paulo é o homem que virou totalmente as costas para o mundo e o pecado. Paulo realmente renunciou o pecado e o mundo e se voltou para Deus. Olha que coisa tremenda. A humildade é o tipo de qualidade que os outros devem enxergar em nós. A gente deve se considerar sempre precisando ser humilde. Eu até brinquei aqui, no intervalo aqui, a gente estava nos bastidores conversando aqui, eu até brinquei, falei, olha, eu não sou humilde, eu disfarço bem. Quer dizer, a gente precisa sempre se considerar orgulhoso, sempre se considerar precisando melhorar e nunca se considerar atingindo realmente, plenamente a humildade. A humildade, como eu disse, é uma qualidade que os outros precisam enxergar na gente. A humildade de Paulo, ela vai nos mostrar o seguinte, a humildade aqui não é a constatação de um momento, é a visão realista de um quadro como um todo. Ou seja, uma pessoa, quando permite que a soberba domine seu coração, ele permite que o sucesso daquele instante, a conquista ou façanha daquele momento se torne o ponto focal e o máximo da sua vida. E ele enxerga a sua vida a partir disso. O quadro visto como um todo é um quadro de realidade e que leva-nos a depender de Deus. Porque a gente pensa, calma aí, quem sou eu? Eu estou aqui hoje, mas onde eu estava antes? É tipo José, né? Eu acredito que uma das razões pela qual Deus fez José subir tão rápido, de manhã ele acorda prisioneiro
e de noite é o governador do Egito, eu acredito que essa ascensão meteórica de José, se é que se pode dizer assim, uma coisa deve ter marcado José. A qualquer momento que o orgulho tenta lhe dominar, a qualquer momento que a vaidade tenta dominar seu coração, ou mesmo quando a vingança, o desejo da vingança quando seus irmãos aparecem, pode se tornar fácil, já que ele é o governador da tua terra do Egito, era só um estalar de dedos, ele faria o que quisesse com seus irmãos. Eu imagino que nessa hora o José deve olhar para os braços, as marcas do cárcere e pensando, calma aí, eu acordei de manhã escravo e prisioneiro, de noite era governador do Egito. Se Deus me levou em menos de 24 horas da prisão para governador, o que impede de eu ir de governador para a prisão de novo? Então eu acredito que essas experiências devem ter marcado José. Da mesma forma que uma visão do nosso quadro como um todo nos faz enxergar a nossa vida como um favor divino. Olhar e dizer assim, aonde eu estaria agora se não fosse Deus? Aonde eu estaria agora se não fosse a misericórdia do Senhor? Sabe, de poder comer seu pão com alegria e gratidão, de poder olhar para tudo que possui, tudo que conquista e dizer, Senhor, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor por onde eu estou chegando agora. Sabe, meus irmãos, levar com humildade, encarar com seriedade. Ou seja, seriedade aqui não significa fazer as coisas com o rosto franzindo a testa, cara feia. Não, é encarar como prioridade, como algo que não pode ser levado de forma descuidada. Levar a sério o que está fazendo. Sabe, é para Deus. Sabe, é o reino de Deus. São vidas que nós estamos lidando. E precisamos enxergar isso com muito cuidado. E eu termino aqui entrando no nosso tópico 3, que vai falar sobre as riquezas do mistério revelado. E eu friso aqui uma coisa que já disse anteriormente, que na nossa lição vai aparecer, e eu torno a frisar aqui. Aos gentios, a todos que me ouvem aqui agora, brasileiro, independente de qualquer nacionalidade, entender que nós não precisamos voltar a buscar a nossa identidade no judaísmo ou em qualquer outro grupo. Nós somos a Igreja de Jesus e precisamos nos alegrar na excelência de Cristo e de sua obra redentora. Isso é o ápice para nós. O nosso tópico 3.1 vai falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. E aí nós vemos que gentios e cristãos, gentios, judeus, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Sabe, irmãos, quem gosta, não tem problema nenhum. Quem gosta de usar um kippá, quem acha bonito ter um talite em casa, mas só não podemos cair nos engodos e erros, irmãos. Eu termino aqui dando só um exemplo para os irmãos. Só para vocês terem uma ideia, eu estava num culto na igreja e um obreiro da Assembleia de Deus, no nosso Ministério de Madureira, ele chegou com um talite, aquele manto que os judeus usam para rezar, e disse no culto que quando ele coloca o talite, a Shekinah desce, a glória desce. Que Deus orienta em momentos especiais que aquele talite é um manto sagrado para a oração. Irmãos, isso é uma heresia. Isso é uma heresia, irmãos. Você acha que Isaac tinha esse manto de oração quando estava orando por Rebeca, sua esposa? Você acha que Abraão tinha esse manto de oração quando a cidade de Sodoma e Gomorra estava prestes a ser destruída? Irmãos, são coisas que as pessoas vão pegando e assimilando que não tem qualquer conexão com a realidade, irmãos. Eu levo grupos a Israel, outro dia um grupo que nós levamos, chegando na frente do Muro das Lamentações, o irmão quis voltar de costas. Eu olhei para ele e falei, por que o irmão está voltando de costas? Não, que a glória teve aqui. Irmãos, não seja presa fácil desse tipo de besteira que não tem qualquer conexão com a doutrina bíblica verdadeira. O mais importante é ter comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos, ganhar almas para Jesus, dar fruto e ser atuante na sua igreja e levar sua família. Mais importante que seus filhos adolescentes fazerem cerimônia de bar mitzvah é seus filhos batizarem nas águas, participarem da ceia do Senhor e estarem ativamente engajados e participantes e integrados na sua igreja. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros. Como vimos aí na explicação do pastor William, ficou bem fácil para entendermos esse ponto 2. Podemos dizer, então, fechando o ponto 2, que Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, de maneira clara e precisa. Lhe revela o mistério oculto que deveria compartilhar com os gentios, o mistério da igreja. E assim nós fechamos o ponto 2 e já podemos ir ao ponto 3, já iniciado pelo pastor William aqui. Pastor Marcos Santana estará agora trazendo para a gente o seu comentário sobre esse ponto
e também a conclusão sobre esse terceiro ponto, as riquezas do mistério revelado. Muito obrigado, pastor Prates. A título de auxílio para os irmãos que estão preparando a aula para o próximo domingo, o tópico 3 da nossa lição, ele foca alguns detalhes do que foi exposto em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 23, porque nós vamos encontrar sobre a revelação do que estava oculto, o propósito pré-estabelecido e também as riquezas insondáveis. São aspectos que constam no capítulo 1 e que agora esse tópico vai detalhar. O texto do tópico 3.1 nós vamos encontrar: desde o princípio, os gentios faziam parte do plano de Deus. E Paulo era o instrumento do Senhor para revelar à igreja em Éfeso a participação plena dos gentios na salvação efetuada na cruz. Num primeiro momento, é possível que algumas pessoas achem o seguinte: o plano inicial de Deus não deu certo, então Deus refez o seu plano para poder incluir os gentios. Mas nós já vimos que desde antes da fundação do mundo, como Paulo expôs em Efésios 1, Deus nos elegeu em Cristo, judeus e gentios. E o plano de Deus, revelado a Abraão, ele não foi frustrado. E eu trouxe aqui 2 textos bíblicos que contribuem para nós estarmos expondo isso. João, capítulo 4, versículo 22, Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse: a salvação vem dos judeus. E Romanos, capítulo 3, versículo 2, Paulo escreveu: primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, ou seja, aos judeus. Então, o grande plano de Deus de abençoar todas as famílias da terra por intermédio de Abraão, da sua semente, isto se cumpriu, porque Deus usou os judeus para o nascimento, a encarnação de Jesus Cristo e para revelar as Escrituras Sagradas, que serviram de base para as pregações dos apóstolos acerca do plano redentor de Deus em Cristo Jesus. E isso nós podemos enfatizar mais ainda no tópico 1.2, propósito pré-estabelecido. Nós vamos ver que a igreja, no início, os apóstolos, eles estavam sempre citando as Escrituras Sagradas, que se compunham dos livros do Antigo Testamento, para justamente mostrar que o que eles estavam expondo, o que eles estavam pregando, já estava previsto nas Escrituras Sagradas. 2 exemplos quero deixar aqui para os irmãos. Tiago, quando ele usou da palavra naquela grande reunião em Jerusalém. Atos, capítulo 15, versículos 14 a 17, que nós, inclusive, citamos esse texto na aula passada, quando Tiago diz que Deus visitou os gentios. Ele ali cita Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos, capítulo 9, ele cita as profecias de Oséias. E Romanos,
capítulo 10, ele cita a profecia de Isaías. Romanos, capítulo 15, na sua exposição sobre o alcance do Evangelho para os gentios, ele cita Salmo e cita o profeta Isaías. Então, portanto, se trata de um propósito pré-estabelecido. E o 3.3, sobre as riquezas insondáveis. Efésios, capítulo 3, versículo 8, fala sobre as riquezas de Cristo. Tem um texto na nossa lição, no tópico 3.3, que diz incompreensíveis ou insondáveis. Significa, literalmente, cuja pista não pode ser achada, indicando tratar-se de algo que não é possível se obter mediante esforços humanos. Ou seja, não é possível compreendermos, conhecermos as riquezas insondáveis de Cristo sem a revelação da Palavra de Deus e o auxílio, o esclarecimento, o ensino, a direção do Espírito Santo. Eu estava vendo sobre esse termo riquezas e quero compartilhar com os irmãos dois termos: abundante e plenitude. E ao analisarmos e pensarmos sobre esses dois termos referentes a riquezas, nós vemos que abundante e plenitude são características de Deus. Irmãos, o próprio Deus é infinitamente maior que a medida da mente humana. E a palavra de Deus usa esta expressão, riquezas, em vários textos. E eu quero compartilhar com os irmãos, pelo menos em duas epístolas do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 2, versículo 4, fala das riquezas da benignidade, paciência e longanimidade de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 7, as riquezas da sua graça. Capítulo 2, versículo 4, diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. E capítulo 3, versículo 16, riquezas da sua glória. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos guie no estudo da Palavra de Deus, para desfrutarmos de riquezas tão maravilhosas e que o Senhor continue sendo glorificado até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, fechando brilhantemente aqui para nós o ponto 3, como sempre faz. Podemos dizer então que a mensagem de Paulo era de boas novas, grandiosas para os gentios. Consistia nas insondáveis riquezas de Cristo, as riquezas que Cristo possui em si mesmo e que a outorga àqueles que vêm a Ele. E assim nós podemos encerrar essa lição. Quero agradecer a você que continuou conosco até agora. Muito obrigado por ficar conosco até o fim. Peço a você que, se não se inscreveu ainda, por favor, faça isso. Divulgue, compartilhe em suas redes sociais para a glória de Deus e o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Querendo o bom Deus, na semana que vem, eu e os meus amigos nos reuniremos aqui novamente nos estúdios da Editora Betel para o estudo da lição de número 7, a segunda oração intercessora. E assim nós podemos terminar com uma palavra de oração, como sempre fazemos. Agora a oração com o pastor William Barros. Ok, meus irmãos, antes de orarmos para encerrar mais essa aula,
eu quero rapidamente aqui fazer uma justa homenagem. Esse final de semana nós tivemos em Italva, lá com o pastor Valmir, no sábado à noite e no domingo pela manhã ministrando o É Bom. E muitos irmãos nos procuraram dizendo, olha, eu assisto às aulas, pediram para tirar foto, muito bacana. E no domingo à noite tivemos junto com o pastor Ademir, ali pertinho em Cambuci. E em especial, várias pessoas falaram comigo, mas em especial uma família me procurou com um menino de 10 anos, o outro de 8, e eles disseram que toda sexta de manhã as crianças assistem a aula da Betel. Eu cheguei lá e o menino de 10 anos, o Josué, eu estava com a colinha aqui com papel com o nome de toda a família, mas eu acabei esquecendo essa colinha, mas guardei o nome do Josué. Então, o pessoal de Cambuci aí, a mãe, o pai e o irmãozinho do Josué, olha, um abraço para vocês todos. E me abraçaram, tiramos fotos, disseram, olha, a gente gosta das aulas, te assiste. Quando é que vai estar o pastor Prates aqui com o pastor Marcos também? Todo mundo. Então quero deixar meu grande abraço para o pastor Ademir e toda a igreja. A sua esposa, inclusive, muito amável, nos ofereceu uma ótima janta no final do culto. Um grande abraço para todos. E esse final de semana agora, enquanto você assiste essa aula, eu estarei sábado e domingo na cidade de Limeira, em São Paulo, ministrando junto com o meu amigo Bispo Celso, na igreja Agnus Dei. Eu vou estar aí no sábado e no domingo em Limeira. Quem é de São Paulo aí, mais ou menos aí pertinho de Campinas, meia hora de Campinas, vão estar ministrando aí na igreja Agnus Dei no sábado e no domingo. É o congresso aniversário da igreja. Você é meu convidado, tá bom? Vamos para lá, você da região, vai lá, dá um abraço na gente, vem no final fala com a gente, olha, eu assisto às aulas da Betel. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por mais essa aula. Nos abençoa de forma poderosa. Ó Deus, que cada aluno e professor sejam igualmente abençoados e edificados. E assim a tua igreja siga bem, com saúde e vigor, ganhando almas e testificando do amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.